O bloco de solo cimento, o BTC, no fundo, oferece isso, tirar partido do solo e usar um estabilizador que é o cimento. Estamos a falar na ordem de 5 a 10% de cimento na mistura. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. 11 horas mais 6 minutos, programa Café do Arquiteto nos 95.5 FM. Olha, o seu terreno está a ser bem aproveitado. Para evitar erros e perda de dinheiro, a Masterplan Angola ajuda-lhe a fazer um estudo de viabilidade antes mesmo de investir milhões no seu imóvel. Por isso, fale connosco através do 942-646393. Agora sim, estamos de volta e estamos em condições de falarmos sobre o tema que vai nos guiar durante o mês de julho, qualidade de obra. Afinal de contas, o que é qualidade de obra? Para responder estas e outras questões, vou já cumprimentar os nossos convidados de hoje. Trata-se da arquiteta Jamila Kassoma e também do Rosário Notícia. Bom dia e bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia à nossa audiência. Dar os meus parabéns ao Masterplan pela iniciativa. Iniciativa como estas ajudam o nosso país, ajudam as nossas comunidades e, sobretudo, promovem o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, mais resilientes e mais regenerativas, acima de tudo. Rosário Notícia, bom dia. Bom dia, Dálvia. Agora estou correto, né? Agora sim. Certo. Bom dia também a todos os ouvintes da LAC, Luanda Antena Comercial. E bom dia aqui, mais uma vez, a minha colega de painel, no caso, a arquiteta Jamila Kassoma. Olha, estamos apresentados, já fomos todos saudados, os bom dias já foram dados. Vamos agora ao nosso tema central. Arquiteta Jamila, para começarmos o nosso debate, no mundo da arquitetura, como é que conseguimos definir, ou qual é o conceito de qualidade de obra? É apenas uma questão de estética ou vai muito além disso? Bem, a qualidade transcende a estética, né? Porque até há edifícios bonitos que depois, do ponto de vista de qualidade, deixam muito a desejar. Assim, para ser muito mais simples possível e mais perceptível a todos, a qualidade de um edifício, de uma obra, né, tem que cumprir alguns critérios básicos. Primeiro, a função para a qual foi concebido, com a questão ergonômica também, que está adequada àquilo que é a forma humana, sobretudo. A questão também da qualidade ambiental, ou seja, ser um edifício que, do ponto de vista ambiental, quer acústico, térmico, entre outros aspectos, é confortável. E aí também entramos então na componente da estética, de ser agradável, belo, equilibrado. E mais adiante olhar também para aquilo que é a própria longevidade deste edifício. E agora, numa altura em que se fala tanto em alterações climáticas, questões ambientais, sustentabilidade, tem que ser um edifício também que seja sustentável, né? Portanto, quando falamos de qualidade a nível da construção civil dos edifícios, eu diria que, a grosso modo, estaríamos a falar desses aspectos todos, este conjunto de aspectos. E do ponto de vista da carpintaria e também da execução técnica, Rosário, o que é que dita a qualidade final num elemento estrutural ou até mesmo decorativo? Bom, normalmente na carpintaria, marcenaria e também em tecnologias de móveis, que hoje é uma área que está bem desenvolvida no mercado, prevê primeiro o seguinte: a qualidade da obra depende para que se garanta aquilo que é a segurança do projeto, para que ele se torne durável e também para que se tenha uma boa execução. Então, quando falamos nisso, olhamos para aspectos de qualidade. A qualidade, no caso do material, a qualidade da mão de obra, o técnico a executar, a qualidade do projeto em si, o planeamento,
a boa fiscalização e supervisão, tudo isso concorre para que a obra, no fim de tudo, tenha a qualidade exigida e esperada. Quando olhamos para a carpintaria, parece-nos que é algo que fica um bocado aquém daquilo que o próprio cidadão, o dono de obra, entende. O que é que faz a carpintaria propriamente dentro de uma obra? Onde é que são as áreas de atuação? Se nós tivermos que levantar um imóvel hoje, onde é que o Rosário, enquanto gestor de carpintaria, entra? Bom, a carpintaria normalmente se divide em duas áreas, que podemos falar o tosco, né? Ou que em outros termos mais vulgares se fala o carpinteiro sujo e o carpinteiro limpo. No caso tosco, que são naquelas questões do planejamento de lajes que têm que ser concebidas de forma maciça, as escadas ao serem formatadas também, as caixas que são feitas para os pilares, precisa também da intervenção do carpinteiro. Já a fase do carpinteiro limpo, que vai já depois de uma fase pós-estrutural, no caso a alvenaria, já se avançou e outros dados, que são os acabamentos de portas, janelas, soalho, teto. Então é aí onde a gente interfere. E se os aspectos de projeção, a qualidade do material não tiverem condições, compromete. É só ter ideia. Vamos imaginar que um carpinteiro não dê a devida atenção ou não se respeita a qualidade do material usado ou o técnico não tem a qualidade e a experiência necessária para a projeção de uma escada. Já conseguimos imaginar o grande risco que se corre a nível disso ou então mesmo naquilo que é a projeção e a produção de uma laje. Então é aí onde entra o carpinteiro e o carpinteiro especificamente. Arquiteta, sabemos que um bom projeto é o primeiro passo. Como é que a escolha dos materiais, logo na fase de desenho, influencia a qualidade da obra no terreno? Quando nós começamos a fazer a projeção daquilo que nós queremos construir, é importante também que comecemos já a definir que tipo de materiais vamos usar. Bem, eu até recuaria um bocadinho mais. Costuma-se dizer não planificar nada é planificar o fracasso, né? Então, toda e qualquer ação de quem vai construir um edifício, uma casa, outra coisa qualquer, tem que passar sempre por um planeamento. Esse, a meu ver, é o passo embrionário de todo o processo que converge, que concorre para a qualidade. Ou seja, há que planificar bem, fazer uma consulta, né? E ali damos nota, falou da Master Plan, que presta essa consultoria para, de facto, planificar bem. Porque nós temos um mercado muito volátil a nível de custos de materiais. Então, fazer uma boa planificação, olhar para a questão financeira, a questão do custo do terreno, estimar o custo de construção, o custo de projeto, todas as fases que vão concorrer para a construção do edifício, é fundamental. E quem decide construir estar consciente dessas fases todas que vão desde o planeamento, execução do projeto, execução da obra, a fiscalização da obra e depois também a própria manutenção do edifício, porque não basta apenas construirmos, é preciso olharmos que ainda que seja a nossa humilde habitação, ocasionalmente, para que ela dure e conserve todas as qualidades necessárias para cumprir o propósito, né? Ela deve ser alvo de manutenções periódicas e às vezes até mesmo troca de materiais. Então, antes de tudo, antes da escolha do material, e dar aqui a experiência enquanto arquiteta, nós às vezes recebemos clientes que já vêm até com a imagem da casa. Não, eu quero o chão assim, quero esta sanita, quero esta pintura, quero este acabamento, mas depois não tem noção das fases, tampouco do custo, né? Ou seja, vem só com o sonho, mas o sonho depois é preciso ser aplicado ao próprio plano, definir bem as fases, entender bem qual vai ser a estimativa de custo expectável face ao nosso contexto e olhar também numa característica que é nossa, digo nossa, enquanto população. As pessoas, de um modo geral, não constroem a casa em um ano, né? Por questões financeiras. Eu conheço, e quem de nós, todos nós temos parentes que estão a construir casas há 10 anos, 5 anos, né? Justamente por quê? Porque faltou esta questão do planeamento.
é preciso entender, olha, eu vou gastar tanto ao final da obra, entretanto, em quanto tempo os meus rendimentos me permitem ter arcabouço financeiro para sustentar esse processo. Ou seja, aí estamos a falar do planeamento. Aí sim, depois a nível do projeto, vai-se detalhar materiais, soluções que caibam no bolso de cada um, né? No bolso de cada um. Essa vai ser a maior condicionante para definir o custo de uma obra, mais do que questões estruturais, questões de redes técnicas, é mesmo o nível do acabamento. Porque um cerâmico do alto padrão, da alta gama, ainda que o resultado visual aparentemente, né, parece mesmo, não vai ser o mesmo, por exemplo, que um cerâmico de média gama. Então, penso que deu para perceber minimamente qual deve ser a lógica para quem nos ouve do outro lado. A planificação, ou seja, eu insisto que não planificar é planificar o fracasso. Saltar até na construção, é planificar o fracasso da obra. Aí surge também outra questão. Senhor Rosário, muitas vezes existe queixa de que aquilo que está no papel é difícil de executar. Como é que se faz esta compatibilidade ou simbiose entre o projeto de arquitetura e a realidade da oficina ou até mesmo do estaleiro? Realmente tem sido um dos grandes desafios. Por isso é que muitas das vezes em reuniões com os especialistas, arquitetos, engenheiros, às vezes é um puxa-puxa que cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha. Por quê? Porque às vezes o arquiteto até vai fazer tudo bonitinho. Vai até meter um ambiente madeirado, outros elementos estruturais que envolvem madeira. Mas às vezes em reunião a gente pergunta, e qual é a análise então, como é que nós vamos implementar, por exemplo, esse painel ou esse perfil aqui de madeira? Aí vem, por quê? A questão da técnica. Hoje a gente semeia um pouco o conceito, e deve ser, de que estas duas áreas, a projeção, que é a arquitetura, deve andar de mãos dadas com a área de carpintaria, marcenaria e móveis. Já aconteceu muitas das vezes que, em análise depois de estrutura feita, alvenaria, quando estamos a chegar, a porta não é tão funcional assim. A posição conforme foi projetada. Onde vai lá o móvel de cozinha ou um painel com rack e outros dados, também não são tidos nem achados, e que quando vamos para poder fazer a nossa intervenção, depois temos que solicitar, não, ou tomada, ou aí está a passar uma canalização. Então, todas essas áreas precisam, tal como a arquiteta estava a dizer, desde a base, precisam ser consideradas, porque infelizmente temos esse déficit. O arquiteto projeta bonito, não consulta o técnico de carpintaria, de marcenaria, e vê o eletricista e chuta. Depois das paredes estarem bonitas, lá vê o cliente, tem o interesse em ver aquilo que está em papel, agora na realidade, então começa a solicitar a nós. E nós vamos apontando. Lá vem, infelizmente, o estresse. Mas quando tudo é bem planificado, conforme estava a ser dito pela arquiteta, e levando em conta todos esses intervenientes dentro de um projeto, a coisa sai perfeita e o cliente sai satisfeito. Mas também temos que olhar para a questão da falta de mão de obra qualificada, que aparentemente tem sido um desafio recorrente em Angola, não só para a área da construção civil, mas como no geral. Que formas é que... Quem é o... Quem é... Não é essa a questão certa, mas... Os marceneiros, né, os carpinteiros, marceneiros, têm que ter uma formação, porque nós temos o hábito, arquiteta, infelizmente, de sermos técnicos de obra e achamos que também sabemos fazer a de carpintaria. Que medidas é que devem ser tomadas durante a execução de uma obra? Esta questão é para o Rosário, com esta questão da falta de mão de obra qualificada, porque às vezes não tem que ver com o projeto, mas tem que ver com alguém ou com um carpinteiro que não sabe o que está a fazer. É certo. Declinamos há muitos anos nisso. Digo assim, declinamos por quê? Porque na fase colonial nós tivemos a oportunidade de nossos pais serem formados, né, pelo colono nessa área.
Mas é daquela forma, um ofício que era incentivado. E eles aprendiam por ver. E eu digo sempre, aprender é ver. Aprendiam por ver, ganhavam experiência. Mas estudo científico abalizado, praticamente poucos têm. O que é que acontece? Hoje, os centros de formação, é muito mais fácil termos lá área de canalização, eletricidade, mecânica. Por quê? Porque o investimento para essa área de carpintaria e marcenaria, para formar um técnico de top, é mesmo muito. E muitos não estão dispostos a fazer esse tipo de investimento. Por isso é que vê-se esse déficit em termos de mão de obra qualificada. Hoje eu divido o mercado assim, entre aqueles que fazem e os que sabem fazer. Por quê? Os que sabem fazer são aqueles que têm um conhecimento técnico e científico. Estudam, analisam e às vezes vão buscar ideias com os especialistas, como engenheiros, arquitetos. Agora, os que fazem são aqueles que aprenderam por ver, por alguma experiência, mas quando surge um desafio dentro daquilo que é o processo que ele está acostumado, não faz nada. E hoje, felizmente, por exemplo, tem aqui um instituto a nível nacional, que é o único, por sinal, que dá cara por esse curso de tecnologias de móveis, que é um pouco já mais para a área de móveis planejados. E estamos a tentar fazer. Hoje eu digo assim, né? Eu me identifico como um dos maiores impulsionadores desta área, a nível nacional. Sou um dos maiores impulsionadores. Não o maior empregador ou a maior empresa, mas impulsionador, porque sempre que possível nós damos input a isso. E depois, se permitir, podemos falar um pouco sobre onde é que estamos localizados, esse instituto, e como é que ele tem dado bagagem a esta área de formação que visa a mesma formação especializada de técnicos nessas áreas. Vamos daqui a pouco ouvir também o que a arquiteta tinha a dizer sobre a questão da mão de obra qualificada, sobre pessoas que dizem ser e no final não são. Recordar que para falar connosco pelo WhatsApp pode deixar ficar uma mensagem de texto ou de áudio no 925-623338. Repito, 925-623338. Este é o nosso WhatsApp, pode deixar ficar uma mensagem de texto ou de áudio sobre o tema que está a ser abordado hoje. Estamos a falar sobre a qualidade de obra. Se quiser falar connosco em direto para fazer aqui também a sua análise, pode ligar para o 946-415-925. 946-415-925. São 11h24 agora. Arquiteta Jamila, a mão de obra qualificada também tem sido uma dor de cabeça quando nós falamos sobre qualidade. Não há dúvida, né? E o Sr. Rosário aborda aqui aspectos interessantes, não é? Desde a mão de obra, a questão da quem faz o quê, né? Ou seja, a multidisciplinaridade dos projetos e da própria construção em si. E não é só carpinteiros, mas é toda uma equipa de trabalho que entram engenheiros, arquitetos, e vai desde as questões mais, como é que eu posso dizer, menos de ordem prática de execução, mas de projeto, como as questões mais práticas de especialidades. E claro, um bom projeto é aquele que consiga conciliar todos esses saberes, não que um seja mais relevante do que o outro, mas cada um com certeza dentro do seu saber tentar fazer o seu melhor. Agora, é um facto que isto não é só um problema de Angola, é transversal em vários países, até países dos chamados primeiro mundo hoje, têm este déficit de técnicos qualificados no setor da construção. Isso não é um problema só de Angola, porque outrora havia artesãos, inclusive, nas obras, né? Hoje quase que não há. E essa diferença é bem visível no tipo de edifício que outrora se fazia com o tipo de edifício que hoje se faz. Eu, por exemplo, quando fui docente na Metodista, houve um trabalho que nós fizemos que fazia parte do programa curricular de análise do edifício do Hotel Panorama, né? Ali na ilha. Acho que todos conhecemos este projeto, né? E é interessante o nível de detalhe, até a nível das cerâmicas, a nível das proporções do edifício, as métricas, os
os guarda-corpos das escadas, ou seja, havia um nível de detalhe que, claro, hoje, do ponto de vista geral da construção, está-se a perder. Agora, o nosso país, de facto, tem carência de escolas técnicas, né? Tem carências de escolas técnicas, embora exista o Cefujor, e no Cefujor vai existindo alguns cursos também ligados à técnica, soldaduras, entre outras. Ainda assim, face à necessidade que o país hoje tem, ainda há insuficiência de escolas técnicas que ensinem não só, estamos a falar de carpintaria, mas como assentar uma boa parede, as geometrias, como assentar um bom cerâmico, como fazer uma boa serralharia e como inovar até em serralharia. No momento atual que somos tão dependentes da castelharia, né? A arte da serralharia também ficou em desuso, né? Se vocês se lembram, outrora os nossos portões eram tão ornamentados, né, por esta arte. As nossas janelas, os gradeamentos, né? É uma arte que está tendencialmente a desaparecer e que seria expectável, né, que tivéssemos escolas que ensinassem esse detalhe. E eu olho sempre também para o contexto atual, de IAs, de tecnologias tão sofisticadas, mas que depois há essa disparidade para o detalhe. Se por um lado hoje temos muito mais conhecimento pela tecnologia, pela IA, por outro lado começa a haver mais ausência do saber fazer das coisas básicas. Ter um bom jardineiro, falamos aqui de marcenaria, um bom técnico de frio, as coisas mais interessantes, mais básicas do nosso dia a dia. Um bom técnico de, por exemplo, de recuperação de TVs. Ou seja, isso também entramos aqui para um mundo do descarte, né? E por isso talvez haja tanta falta de mão de obra especializada. E de facto no setor da construção hoje é um problema que se vive. Temos uma mensagem no nosso WhatsApp, o ouvinte não se identificou. Ele pergunta: e o dono da obra que nada sabe disso, como é que ele protege o dinheiro que está a investir para obter uma obra de qualidade? Arquiteta. Bem, programas como este que nós estamos a ter aqui hoje já respondem, mas eu nos vários fóruns que vou passando, eu alerto sempre, nós estamos na era do conhecimento. As pessoas hoje todas têm um telefone, de um modo geral, todas não digo, há quem não tenha, mas de um modo geral hoje o acesso à informação está muito mais facilitado. Primeiro é tirar partido dessas tecnologias que às vezes nós mal tiramos para investigar, para procurar profissionais dentro do setor. O senhor Rosário mencionou, por exemplo, que tem estado a fazer um trabalho de advocacia das carpintarias muito, muito interessante, né? É ir procurar por esses profissionais a nível das redes sociais, quando precisa de um serviço, ter a preocupação e entender que nós não sabemos de tudo, nós vamos precisar sempre dos outros. Se quisermos fazer, por exemplo, quando nós temos uma patologia, uma doença, nós vamos fazer o que? Vamos procurar um médico. É quase já que automático, né? Entender que o médico, a nível da construção também, existem os médicos, entre aspas, né? Existe o arquiteto, existe o engenheiro, existem os carpinteiros, existem os empreiteiros, ou seja, existe toda uma gama de profissionais que o nosso mercado tem. Falamos aqui dessa insuficiência talvez da técnica, mas ainda assim o nosso mercado tem. Então as pessoas têm que entender que uma coisa tão séria como investir o seu dinheiro, às vezes dinheiro de uma vida, numa habitação ou numa outra tipologia de edifício, nós não vamos deixar a nossa própria sorte. É preciso encontrar as pessoas que possam de facto orientar-nos num caminho mais seguro, para que amanhã todo o esforço de uma vida não se desperdice numa obra de má qualidade.
e que amanhã nem responde àquilo que foi a nossa expectativa. E nós em Angola, eu em particular tenho encontrado muita gente que às vezes sonhou tanto tempo, tantos anos, idealizou a minha casa própria. Mas quando está diante do tal sonho realizado, é uma grande desilusão. Tem problema de ruptura de canos, tem problemas de paredes mal concebidas, do ponto de vista térmico, acústico, ambiental, e às vezes até começa a ter patologias resultantes da própria casa, do próprio sonho. Então há que se ter algum cuidado e procurar pessoas que entendam da matéria. A Notícia, atenção, estamos a falar da mesma pessoa. A Rosário Notícia é muito mais conhecido pelo nome Notícia e é assim que vamos tratar daqui em diante. No contexto do nosso mercado local, quais são os erros mais comuns cometidos em estaleiro que acabam por comprometer a durabilidade de uma infraestrutura? Os erros mais comuns a nível da carpintaria, né? É o não respeito pelo processo daquilo que é o material, a escolha do material para um determinado projeto. Porque hoje parece num mundo em que os mais velhos dizem, não, hoje já não existe mais boa madeira. Tudo que existe hoje é lixo, não presta. E estamos também diante de uma geração que quer fazer tudo no já. Quando não se identifica e se respeita os materiais e como eles serem bem usados, então isso traz muitos problemas. Por exemplo, há muitos que fazem portas, é um exemplo que vamos dar, fazem portas, mas não respeitam o processo da maturação da madeira, porque a madeira, para estar madura, ela deve estar completamente seca. Se não estiver completamente seca e ela vai no já que quer faturar, nós às vezes falamos assim, vai produzir uma porta com a madeira cheia de umidade, aquilo enquanto estiver aí exposta está bonitinho. Mas depois de ser implementada a casa do cliente, vai perdendo já alguma umidade, a madeira enxuga e vai apresentando N defeitos em relação àquilo que foi o projeto inicial. Isso pode acontecer em portas, pode acontecer em pergolados. A outra questão, mesmo quando se usa os derivados de madeira, tem que se ver onde é que vai se usar. Por exemplo, áreas úmidas. A pessoa, se não respeitar o tipo de material e como instalar um determinado material em áreas úmidas, corre-se aquele risco do cliente falar, não, essas madeiras não prestam. Mas será que é pura e simplesmente a madeira? É a escolha do material próprio e específico para um determinado projeto. Quando isso não é respeitado, quando quem o faz não demonstra essa capacidade técnica, então compromete e deixa cair tudo aquilo que é um projeto. 925-623338 é o nosso WhatsApp. Pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. Repito, 925-623338. Este é o nosso WhatsApp. Para falar connosco em direto é através do 946-415-925. Para falar connosco em direto aqui no Café do Arquiteto é o 946-415-925. Estes são os nossos contactos para o qual pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para também dar o seu contributo sobre o tema que está a ser batido hoje, que está na mesa de debate aqui no Café do Arquiteto. Estamos a falar sobre qualidade de obra. A outra questão que se impõe no nosso WhatsApp é a seguinte: e se o cliente estiver muito ocupado e quer apenas o resultado pelo que pagou? Não menos importante, a questão do nosso ouvinte, vou também agora voltar a passar a palavra ao Notícia, que os acabamentos normalmente são o cartão de visita de toda e qualquer obra. Como é que tem que se conseguir gerir a pressão dos clientes sem sacrificar o rigor do acabamento? E também respondendo já, ou tentando responder à questão do nosso ouvinte, que fala sobre a questão do cliente às vezes estar muito ocupado, que não tem tempo de acompanhar o trabalho na íntegra, mas ela só quer o resultado daquilo que pagou. Realmente é um desafio. É um desafio porque primeiro temos que olhar para aquele pendor que nós falamos há pouco. A fiscalização também anda de mãos dadas para a boa obra, o bom projeto, a qualidade da obra. Porque se não tiver um bom fiscal, também aquilo compromete. O que é que acontece? Hoje também não se forma. Há uns anos, eu quando entrei no Instituto Industrial Politécnico de Nova Vida,
Eu entrei lá e tinha o curso de técnico de obra, que era um técnico que estudava de tudo um pouco para poder fiscalizar uma obra e assegurar que tudo... Já vamos voltar a conversar. Notícia, temos alguém no nosso telefone. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Bom dia, com quem falamos? Vai baixar o volume do seu receptor, por favor, para que lhe possamos ouvir melhor. Bom dia outra vez. Sim, bom dia. Falar com o Josiniel. Josiniel, baixa o volume do seu rádio, por favor, Josiniel. Agora consegue ouvir melhor? Agora sim. Josiniel nos fala a partir de onde? Luanda, Rangel. Josiniel, qual é o seu ponto de vista, não? Qual é a sua opinião sobre a qualidade de obra e tudo que está a ser conversado aqui em estúdio? O que eu pude acabar de ouvir e cheguei à conclusão que atualmente é raro encontrar alguns carpinteiros bons, mas tem uma questão direcionada ao senhor Rosário, que alguns projetos de carpintaria têm demorado algum tempo para ser apresentado aos clientes. Eu ouvi uma vez um carpinteiro me dizer que demora por conta do amadurecimento da madeira. Então, queria até uma explicação mais clara concernente a isso. Muito bem, Josiniel, obrigada pelo seu contacto. Vamos passar a palavra ao Notícia, que vai esclarecer. Notícia, então, esta maturação da madeira leva, de facto, este tempo e faz com que os projetos sejam atrasados, ou quem estiver a executar o projeto tem de definir já o tempo para o cliente? Muito bom. Pego a última deixa. Quem estiver a executar o projeto é que tem que dar o tempo, contando com esse tempo de maturação. E é normal que às vezes se faça essa comparação, porque se trabalhar com os derivados de madeira, que são madeiras processadas, elas já estão prontas para serem trabalhadas. Eu chego, meto no estaleiro, começo a fazer os cortes, executo qualquer projeto. Mas quando se trata da madeira maciça, ela tem que respeitar todos esses processos. Primeiro, ela vem numa forma comercial a ser vendida, que vem em forma de pranchas, vigas, barrotes, pilares, ripados e por aí em diante. Mas quando ela vai ser usada para um determinado projeto, ainda tem que passar para o processo de transformação, que deixa ela secar, faz o corte, faz o desbaste, calibrar a madeira na medida por nós desejada para o projeto específico. Então tudo isso leva tempo. O técnico é que tem que ser sincero. Olha, esse projeto, devido ao material que vamos usar, o tempo de secagem, por exemplo, nesse tempo em que vamos dizer é uma fase muito úmida, a madeira que vem do mercado, se foi abatida há 2-3 meses, para ganhar uma maturação e a gente trabalhar com ela de forma confortável, pode ser necessário passar aí mais 3 meses. E o cliente não está disposto. Por isso é que, às vezes, em grandes carpintarias e marcenaria, cria-se um estoque prévio daquilo que é uma gama de material que vai se usar num determinado período, para facilitar e reduzir, às vezes, o tempo de execução. O ouvinte Josiniel ainda está em linha, Ricardo? Alô? Alô, sim. Bom dia. Bom dia. Com quem falamos? Antônio Rodrigues é meu nome. Antônio Rodrigues. Luanda, muito bem, Antônio. Qual é a sua questão? Eu gostaria de colocar uma questão à arquiteta que está em estúdio. Sim. Gostaria de saber qual é a dimensão mínima em que pode-se construir ou que se pode fazer uma planta. E qual é o valor mínimo que os arquitetos normalmente cobram para uma consultoria desse tipo? Muito bem. Antônio Rodrigues, arquiteta, percebeu a questão do Antônio? Bem, deixa-me só validar. O senhor pretende saber qual é a dimensão mínima para um projeto? Estamos a falar de um projeto habitacional, será? O ouvinte ainda está em linha, Ricardo? Ainda está em linha. Antônio? Sim, sim. A arquiteta quer saber se é um espaço para um projeto residencial, para empresarial. Para que finalidade é a construção? É residencial. Bem, os arquitetos são desafiados a intervir em qualquer terreno, não é? Nós não limitamos a dizer que não, o mínimo é isto, o mínimo é aquilo.
Agora, os preços de projetos variam muito em função da estrutura de custo de cada gabinete e também daquilo que é o seu modelo de negócio. Eu, por exemplo, em particular, para além de estar aberta a qualquer tipo de projeto, eu preocupo muito com as questões sociais, os projetos que é a maior parte da nossa população, né? Então, muitas das vezes o que nós fazemos é em função da disponibilidade do cliente e buscar uma solução que também vá ao encontro daquilo que é a sua necessidade. Agora, dizer taxativamente que é Y, é Z, é X, não é muito, na minha opinião, não seria muito prudente, porque tudo depende daquilo que o cliente quer. Por exemplo, é um espaço mínimo, mas esse espaço mínimo, estamos a falar de quantos quartos? Estamos a falar de um T0. Um T0, por exemplo, é um espaço sala, não tem um quarto, é um espaço comum, digamos. Um T1, por exemplo, nas expressões mais comuns, né? É uma habitação com um quarto, T2 com 2 quartos. Vai depender de o que é que efetivamente quer para esta casa. E aí, claro, o orçamento ajustado também em função daquilo que é a complexidade do próprio projeto. Se for um projeto mais simples, pode ser um orçamento. Se for um projeto mais complexo, também outro. Isso varia muito, tá? Agora, estar a dizer que, olha, são X não é muito prudente, na minha opinião. Ouvinte Antônio. Sim. Espero que tenha ficado esclarecido. Sim. Muito obrigada pelo seu contacto. Continuação de uma ótima sexta-feira. Mas permite-me só agregar aqui mais um aspecto. Eu sinto que às vezes as pessoas têm medo de se achegar a um arquiteto, a um engenheiro, a um gabinete de arquitetura para solicitar uma proposta. Porque temos o paradigma, né, o tabu de que um arquiteto é para quem tem muito dinheiro. Não, eu em particular, aquilo que me fez me formar em arquitetura é efetivamente poder solucionar problemas reais do nosso país. Não é coisas esotéricas lá de fora, é problemas reais do nosso país. E, antes de tudo, o arquiteto é um servidor também, entre aspas, um servidor público. Nosso serviço não é para nós, é para os outros. E podemos aproveitar aqui o momento para também desmistificar. Somos pessoas abertas, sensíveis também aos nossos clientes, claro, sensíveis e com noção real de que o nosso país tem um contexto financeiro, um contexto econômico muito particular, muito singular, e que realmente as famílias neste momento não estão em condições financeiras, digamos, de muita prosperidade. Então nós também trabalhamos dentro do nosso contexto. Estamos abertos também a responder, a solucionar os problemas daqueles que realmente não têm grandes recursos financeiros. Por exemplo, no nosso gabinete, né, de projetos, nós estamos a desenvolver, né, soluções realmente para aquilo que é a maioria dos angolanos, do ponto de vista da habitação e do ponto de vista de projetos. Por isso é que nós trabalhamos, por exemplo, com soluções mais econômicas a nível que é o bloco do solo cimento, né, o BTC, que até do ponto de vista de vantagens é muito mais vantajoso que o bloco convencional e também permite construir um edifício e economizar em torno de 30% a 40% do custo daquele edifício. Arquiteta, permita-me, ainda bem que fala sobre materiais de construção, porque este de facto é agora o bloco que vai dirigir a nossa conversa. Existe atualmente uma tendência para a utilização de materiais locais e também que sejam sustentáveis. É possível manter um padrão de qualidade recorrendo ao que produzimos internamente em Angola? Porque esta questão da qualidade de obra passa também por aquilo que usamos para fazer as nossas construções.
a nível interno, nós já conseguimos suprir a necessidade destes profissionais, não só de arquitetura, mas também aqueles que fazem a carpintaria, marcenaria, entre outros? Bem, para mim não é uma tendência, porque o ser humano sempre construiu, por exemplo, no caso do material que eu mencionei, com terra. Norte da África, a Angola mesmo, se nós formos nas nossas aldeias, foram, na sua maioria, edificadas com terra. E não só, nós temos edifícios coloniais que foram feitos com base na terra. Então, não é uma tendência. O que há hoje é a compreensão de que nós estamos num contexto de escassez de recursos, não falo só recursos financeiros, mas recursos mesmo naturais, e não só, a própria construção civil atingiu níveis de industrialização tão críticos que se tornaram também nocivos ao meio ambiente. Então há a chamada reflexão para retomarmos as práticas que no fundo já existiram, milenares. As construções em terra são milenares, surgiram muito antes do bloco de cimento, do betão, entre outros. Então, eu gostaria de desmistificar esse aspecto de que é uma tendência. O que há agora também é olhar para esses materiais com um olhar inovador. Como é que eles podem ser aplicados, a questão que colocou, né, a edifícios do ponto de vista mais modernos e conseguir a mesma aspiração estética que, por exemplo, um edifício em alvenaria. E isso é possível, sim. Aqui os nossos ouvintes podem procurar aí nas redes sociais ou a nível da internet o Museu da Yves Saint Laurent, né? Que é um museu que é construído em terra e em pedra, né? Então, isto é possível fazermos construções, e há vários exemplos aí na internet de edifícios construídos com materiais mais sustentáveis, e aqui a terra, sim, é um material local. Por exemplo, eu quando estive no Namíbia, o Namíbia é rico em rochas, né? Eu até brincava que parece que Deus decidiu jogar para ali tudo quanto era rochas, né? Por que não começarmos a pensar também em construções locais que tirem partido dessas rochas que existem no Namíbia? No fundo, isso é um desafio para todos nós. Infelizmente, o rumo que tomamos a nível global deixou de olhar para essas técnicas mais ancestrais. E o desafio que se deixa aqui, no fundo, é recuperá-las. Nas nossas aldeias fazem. Eu já parei em várias aldeias para apreciar as metodologias construtivas lá, sobretudo a do adobe, entre outras tantas que existem por lá, né? E as populações já fazem. Aqui o desafio é usar aqui a ciência e o bloco de solo cimento, o BTC, no fundo, oferece isso, tirar partido do solo e usar um estabilizador que é o cimento. Estamos a falar na ordem de 5 a 10% de cimento na mistura. Portanto, é viável, sim, é viável. 11h49, estamos a caminhar para o final desta edição do programa Café do Arquiteto. Temos uma mensagem no nosso WhatsApp que vamos passar a ler, da ouvinte Renata Agostinho. Ela diz o seguinte, e é endereçada ao senhor Rosário Notícia: a minha casa de praia foi construída com madeira, porém enfrento grandes problemas com os fungos. Penso que quis dizer fungos, né? Diz que enfrenta grandes problemas com fungos. Ela quer saber do senhor Rosário se é normal e se tem algum tipo de madeira ideal para as casas de praia. Aproveitando a deixa da nossa ouvinte Renata Agostinho, vou também perguntar ao Notícia, falando de madeira e derivados, que cuidados especiais devem ser tomados na escolha de material, tendo em conta a umidade e o clima de Luanda, para garantir que o trabalho, o resultado final, seja de acordo com aquilo que o cliente quer? Ou seja, existem tipos de madeira, Notícia, para a praia, existem madeiras para mesas, existem madeiras para cadeiras, ou todo tipo de madeira serve? Esta é também, no fundo, uma das questões da nossa ouvinte Renata Agostinho. Exato, existe sim qualidade de madeiras para determinados projetos. Isso tem a ver com a sua densidade, a sua resistência ao esforço mecânico, à tração,
Vamos falar assim de forma mais simples, a sua rigidez e consistência. Por exemplo, tem vulgarmente chamado aqui o pau-ferro, que é uma madeira bastante resistente. Se falarmos do pinho, já é uma madeira mais leve. Quando falamos desses dois elementos, temos que ver onde vão ser implementados. Aqueles ambientes que facilmente são invadidos por cupins, os ditos salalé, se metermos uma madeira pinho com pouca densidade, no caso o pinho tem pouca densidade, eles facilmente vão roer aquilo. Mas se aplicarmos lá um pau-ferro, que tem maior resistência, eles até fogem, aquilo tem um cheiro muito forte, eles conseguem resistir aí muito tempo. Quanto aos fungos, que é a questão da ouvinte, em zonas úmidas é comum acontecer. E se a madeira não tiver uma boa densidade, ela vai roendo. O que é que se pode fazer? Por exemplo, o tipo de verniz, porque hoje se pensa que todo tipo de verniz serve, mas não. Por exemplo, o verniz que vai ser aplicado em zonas exteriores, em zonas com muito sol, chuva, exposto às intempéries, tem que se ter muito em conta. Por exemplo, há o verniz UV, que tem o raio ultravioleta, que ele é capaz de filtrar aquilo que é a agressão do sol em relação à própria madeira. Tem também a questão que o verniz resistente à água, que ela é própria. No caso, quando aplicamos decks e por aí em diante, ele tem que ser um verniz, por exemplo, que é resistente à abrasão. Um exemplo, o verniz sintético que pode ter o raio UV, ele não é resistente à abrasão. Se tiver que meter no piso, ele vai riscar. Então, o profissional precisa conhecer bem, identificar esses materiais para que o projeto seja realmente viável e concebido da melhor forma. O resto que às vezes me resta dizer também ao ouvinte é o que nós esquecemos de um processo. A gente, quando compra um carro 0 km, somos disciplinados. 5.000 km, manutenção, troca de óleo e por aí em diante. O que não se faz de forma recorrente é a manutenção dos itens de madeira. Porque assim, trabalhar com a madeira é bonito, dá nobreza, é alto padrão. Mas a manutenção tem que acompanhar de forma regular. Se não tivermos essa cultura, vamos nos decepcionar pela madeira. Como eu digo, a madeira faz parte da nobreza, nobreza está associada ao luxo e o luxo é caro. Então temos que estar dispostos a pagar essa qualidade do material que nós realmente queremos ter nos nossos espaços. Arquiteta Jamila, temos 1 minuto, em 1 minuto se nos pudesse dar, ou se pudesse dar um conselho a quem estiver a construir e quer ter qualidade, mas também quer ter assim um preço um bocado acessível na sua obra, qual seria o seu conselho? Bem, eu retorno ao início da minha abordagem, é planeamento, consultarem profissionais que entendam do mercado, que entendam de soluções mais econômicas para os poder orientar. Isto é fundamental e volto a frisar que quando estamos doentes nós procuramos um médico. Quando precisamos queremos construir uma coisa, um edifício, vamos procurar um arquiteto, né? Um arquiteto. E aqui, em tons de brincadeira, o arquiteto é mesmo o carro-chefe desse processo construtivo, porque é com ele que começa o processo da ideia, o processo criativo. Depois entram as outras especialidades todas. Então, a recomendação é procurar um arquiteto. Muito obrigada. São 11h54. Obrigada, Rosário Notícia. Obrigada, Notícia, pela sua presença, pelo seu contributo durante esta conversa. Arquiteta Jamila também, muito obrigada. Com estas reflexões de alto nível, o nosso café de hoje chegou ao final. Nós queremos agradecer profundamente, claramente, aos nossos convidados. Primeiro, a arquiteta Jamila Kassoum e o gestor de carpintaria Rosário Notícia, pelas vossas partilhas preciosas. Ficou claro que a qualidade de obra não é um luxo, mas sim uma responsabilidade partilhada por quem projeta, quem executa e quem também fiscaliza. Para si que nos acompanhou na sintonia dos 95.5 FM da LAC, muito obrigada pela sua preferência e pela companhia. Lembramos que o café volta na próxima sexta-feira
Vamos voltar a falar sobre qualidade de obra. Anote já os nossos contactos na próxima semana. Se quiser falar connosco, vai ligar para o 946-415-925 e se quiser pode deixar ficar uma mensagem no 925-623338 com aquilo que é também a sua opinião sobre o tema abordado ou até mesmo opiniões de temas que podem vir a ser abordados aqui no Café do Arquiteto. Fique na nossa companhia porque a boa música e a informação de rigor não param por aqui. Até a próxima sexta-feira. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.